Edgar, fala um pouquinho aí da sua poesia, nosso poeta aí, iguaçuano, Oduan Matos. Vamos lá? Vamos lá. Bom, eu nasci Edgar Vieira Matos, mas com o tempo acabei me transformando em Oduan Matos através da literatura, né? Lancei o meu primeiro livro, publiquei em 1980, então estão fazendo agora 31 anos, né, de luta em relação à literatura. Claro, comecei pela poesia concreta, passei pelo poema processo, passei por várias coisas dentro da poesia e fui até a crônica, ao conto, escrevi alguma coisa já com levantamentos históricos sobre a Baixada Fluminense e continuo fazendo um monte de experiências poéticas. Por último agora escrevi um livro chamado Poemas e Instalações, que são poesias instaladas em relação a nomes e obras de pessoas. Escrevi um livro de poesia visual, que eu trabalho com a palavra e o visual dela e o significado ao mesmo tempo, dentro de um visual, e inclusive coloco essas palavras em movimento. Tem um outro livro também de haikai, sendo que o haikai é oriental, mas como o Brasil tem uma forte colônia japonesa, o haikai veio para cá em 1927 e do Oriente para o Ocidente eu acho que tem uma diferença muito grande. Eu peguei os haikais e tropicalizei. Então os haikais são haikais tropicais. Mantém uma forma, né? 3 linhas, 5, 7, 5, mas como aqui não tem cerejeiras e tem o IP, então a gente fala mais sobre o IP do que as cerejeiras. Aqui não tem Monte Fuji, mas tem outras coisas maravilhosas, então a gente vai falando. Qual foi o nome do primeiro livro? O livro lançado, que você lançou foi junto com o Dejaí? O Dejaí foi Poemas Concretos, 1980. Inclusive tem um detalhe, né? Que o lançamento dele se deu no ginásio da Faculdade Abel, lá em Belford Roxo, e ele foi literalmente lançado para o ar. Foram 300 exemplares lançados para o ar dentro de um ginásio lotado. Não restou nenhum no chão. Maravilha. E quando você começou, você escrevia nas portas de aço aí do comércio, suas poesias. Fala um pouquinho a respeito disso, dessa experiência, quanto tempo durou, como é que foi isso? Eu fui publicado a primeira vez, eu comecei a escrever mais ou menos em 1974, né? Mas os poemas ficavam engavetados, não tinha lugar para poder a gente publicar. Eu só consegui ser publicado em 1979 na revista Equipe. Mas, o que dizer, né? Como os poemas ficavam muito engavetados, mais ou menos em 79 mesmo eu comecei a colocar os poemas nas portas das lojas. As lojas têm uma pintura fosca, tem umas ranhuras, né? E ali o poema escrito a giz fica muito bom. Aí eu comecei a colocar nas portas das lojas em 79, durou praticamente toda a década de 80 e 90 com os poemas. Tanto é que na década de 90 virou até um movimento poético, com um grupo chamado Caco de Vidro. Aí eram várias pessoas, chegou a ter assim, estilo 16 pessoas fazendo gização nas portas das lojas. Aí depois, claro que virou um grupo, do grupo aí vieram outros grupos, como o Desmaio Público, que está aí até hoje. Então a ideia de colocar nas portas é exatamente a falta de espaço para a publicação. Aí a gente começou a colocar nas portas das lojas e isso chamou bastante atenção. E hoje em dia, como é que você divulga a sua poesia, as publicações dos seus livros? Como é que... Hoje existe a parte da internet, existe alguns fanzines, existe algumas pessoas que valorizam o trabalho, que as próprias pessoas são divulgadoras, né? Elas passam para outras pessoas, existe blog, existe lá o Orkut, Facebook, essas coisas
melhora, mas existe publicação de jornal, a própria imprensa hoje valoriza muito mais o trabalho do escritor na Baixada Fluminense. Isso é importante. A feira aqui, há quanto tempo você participa da feira? Esse é o 7º ano da feira. Toda vez que a feira vem para Nova Iguaçu, geralmente ela vem uma vez no ano, né? Se bem que esse ano já é pela 2ª vez que ela está voltando. Sempre quando a feira vem para Nova Iguaçu, existe uma contrapartida da postura e da Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, que é a feira se instala, mas em contrapartida ela dá uma barraca, um stand, né, para que os poetas da Baixada Fluminense, escritores da Baixada Fluminense, possam colocar o seu trabalho aqui para exposição e venda. E geralmente quando esse trabalho de exposição e venda vem para cá, geralmente quem fica na barraca sou eu, né? Talvez pelo conhecimento com outros escritores e talvez pelo intercâmbio, facilitar o intercâmbio entre escritores. Esse ano você lançou uns 2 ou 3 livros. 3 livros. Tá, você tem como mostrar pra gente aí o primeiro o livro, o título? Bom, eu lancei um livro chamado Poema Caótico. É um escrito coletivo a 268 mãos. Para falar a verdade, não foram 268 mãos, não. Foram só 267, que uma era maneta. O poema caótico é um exercício poético em que a pessoa escreve uma frase, passa para outra pessoa, a pessoa lê a frase que está escrita e escreve uma outra frase embaixo. E quando passa para uma terceira pessoa, a primeira frase é dobrada, a pessoa só lê a segunda frase. E assim sucessivamente vai rodando o poema. No final, vira uma folha com um escrito caótico. Como chegou a 10 anos de publicações caóticas, e esse material eu venho guardando através desse tempo todo, eu resolvi fazer um livro que chama-se Poema Caótico. Então lá, são 168 mãos do Poema Caótico. Esse eu lancei esse ano. E o outro? O outro é o Quintais Tropicais, que é o livro de haikais, que fala sobre os haikais, mas de uma forma tropicalizada. Tem ilustrações de capa e de interior da Sil, que ajudou a fazer. E por último, a palavra. É uma nova forma de poesia, que ela é um poema mais ou menos visual. Por exemplo, aqui é oco, né? Tem um O aqui, o C e o outro O maior, oco. Não tem como, né? A palavra dígitos está escrita com todos os dígitos aqui, né? A palavra dividir está completamente dividida, mas está escrita. Então, aqui a palavra entro está entrando. E por aí vai, né? A palavra miragem, ela vai se apagando e sumindo. A palavra dentro está exatamente dentro do O. Aqui é kamikazes. A kamikaze virou um aviãozinho e está caindo. E por aí vai, né? São várias formas. Aqui é a palavra ping-pong. O P é uma espécie de raquete, você pode ver, o ping está aqui e o pong está vindo para cá. O próprio O virou a bolinha do ping-pong. Então são coisas assim, binóculo. Oi, Sertório. Binóculo. Os 2 O's de binóculo virou o óculos. Pode dar uma olhada? Pode. Por exemplo, a palavra poder. O D subiu, cresceu e está tomando conta dos de baixo. Esse é o famoso poder mesmo, né? Ainda lembra Brasília, de uma certa forma, né? É isso, é um exercício poético, né? Uma forma de movimentar a poesia. Tá, Edgar, para a gente encerrar,
Você tem como ler uma poesia pra gente ou recitar alguma poesia que você lembre? Uma que realmente você... Bom, eu não tenho muitos poemas guardados na memória não, porque eu sou mais de exercitar o tempo todo no papel, né? Mas tem uma assim que o pessoal gosta muito, é bem pequena, estilo um haikai mesmo. Isso. É assim, a liberdade não tem asas, tem aspas. Tem uma outra que também as pessoas gostam muito, é conseguir a vitória é lutar até o fim sem derrotar ninguém. E tem um haikai aqui que eu abri aqui, pigarra a cigarra em plena primavera, afinando o verão. Apaixonadas, as violetas violam o tênue lilás. E por aí vai, né? Doce som da flauta, encantando o silêncio, penetrando o cio. Tem um outro aqui que fala sobre... Isso aqui eu acho bem brasileiro também. É um haikai. Açúcar, gema, trigo, coco ralado. Eis, bom bocado. É isso. Ótimo, muito bem. Edgar, muito obrigado, meu amigo. Isso aí. Eu que agradeço. Tá bom.